Olá pessoal, bem-vindos ao Conhecimento Sem Fronteiras. Eu sou o professor Alexei Carvalho e hoje nós vamos falar um pouco sobre as perspectivas sobre o futuro do trabalho. Essa preocupação se a gente vai ter ocupação ou não, acerca das profissões que sobreviverão nesse futuro. A pandemia trouxe muitas mudanças e nos faz refletir o que vai acontecer daqui para frente. Então, a gente vai discutir algum desses pontos, trazer essas reflexões. E se você se interessou, fica comigo e acompanha esse vídeo. Antes de mais nada, para a gente falar dessas perspectivas do futuro do trabalho, eu vou trazer aqui algumas pesquisas que eu apresentei em 2 congressos internacionais a respeito desse tema. Então, são pesquisas que trazem algumas informações para que a gente possa também refletir. Mas a questão inicial é assim, como a gente pode se preparar para esse futuro, que a gente também não é capaz de saber como vai ser esse futuro. Então, a gente parte aí desse primeiro ponto. O segundo é se haverá trabalho para todo mundo, se a gente tem essa preocupação, se a gente vai ser substituído aí por inteligência artificial, pela tecnologia, e como ficarão as questões de relações de trabalho, que já é uma preocupação hoje. E a base do que eu vou trazer hoje aqui para vocês é o relatório The Future of Work da OCDE Employment Outlook 2019. Esse relatório trouxe 5 grandes pontos de discussão e de preocupação com o futuro do trabalho. Esse relatório faz um alerta para os governos, para a sociedade de maneira geral a respeito disso. O primeiro ponto é o risco de automação do trabalho, que é isso que eu acabei de falar, da substituição então do ser humano pelas novas tecnologias. O segundo ponto está ligado também ao segundo e terceiro ponto, que é o envelhecimento da população e também a falta de habilidades para as novas tecnologias. Então, a população adulta tem ficado em falta com essas habilidades que estão sendo demandadas para esse futuro. E também a emergência das formas alternativas de trabalho, que a gente vai falar também um pouco, além do que eu falei por fim, que é a proteção social. Como vão ficar os direitos trabalhistas? Todo mundo agora vai trabalhar de maneira sem direitos, sem essa relação? Então, como isso vai... essa é uma preocupação que o relatório também traz. Primeiro, falando então do risco de automação do trabalho, tudo pode ser automatizado? O relatório traz alguns pontos. Então, o primeiro ponto que o relatório traz é que 32% das ocupações deverão ser radicalmente transformadas. Então, quer dizer que 1/3 do que a gente faz hoje, num futuro não muito distante, vai ser transformada de alguma forma. Podem ser eliminadas, mas podem ser transformadas. 14%, segundo o relatório, serão eliminadas, são alto risco de automação. Complementando isso, a minha pesquisa traz também um dado do McKinsey Global Institute, que foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos, onde ele aponta um risco maior, onde 30% das ocupações já nos Estados Unidos podem ser automatizadas. Então, esse é o cenário que a gente tem, ou seja, então a gente pode falar hoje, em geral, os dois combinam aí num ponto que 1/3, 30% das ocupações vão ser radicalmente transformadas e podem ser automatizadas. Mas aí, o que realmente pode ser automatizado? Nós estamos hoje no que a gente chama na era do conhecimento. Então, a maioria dos trabalhos são trabalhos tem avançado as ocupações do conhecimento. Via de regra, tudo que é repetitivo pode ser substituído por máquinas inteligentes, por inteligência artificial, e é passível de ser automatizado. Então, essa seria a regra básica. Um exemplo recente que a gente vê são, por exemplo, telemarketing, onde a gente já tem hoje uma boa parte do atendimento não humano, onde já há uma inteligência por trás, onde ele cai só na última etapa
para o atendimento humano, ou seja, só onde a inteligência aí do sistema não conseguiu resolver, né, cai para o atendimento humano. A gente também tem vários outros exemplos, como os chatbots do WhatsApp, né? Você entra lá para fazer um agendamento de uma consulta, o chatbot já faz todo esse trabalho sozinho. Então ele vai conversando com você, te dando opções, etc. Então são exemplos, né, de como já estamos automatizando essa parte de atendimento, por exemplo. Mas temos vários outros. Por quê? Porque são atividades que, como eu disse, são repetitivas, que podem ser substituídas então por uma ferramenta de tecnologia. Mas aí a gente surge aquela questão, né? Tecnologia é culpada? Eu tenho até um artigo antigo sobre isso, né, que a tecnologia é sempre a culpada, né? Mas na verdade, isso não é uma verdade. A gente está vivendo sim uma onda de transformação digital, né, que está mudando a forma como as empresas fazem os seus negócios, os seus processos, utilizando maciçamente inteligência artificial e outros tipos de tecnologia. E aí a gente tem um ponto, a tecnologia tira empregos? Sim, a tecnologia tem tirado esses empregos que são repetitivos. Porém, ao longo da história, o que a gente vê é que se a tecnologia ela tira parte desse trabalho, ela também cria novos postos de trabalho em outras áreas. Né? Então, esse é o ponto principal. O Fórum Econômico Mundial, esse é um dado que eu trouxe também aqui na pesquisa, prevê que a inteligência artificial deve criar nos próximos anos, até 2025, 97 milhões de empregos. Então, vejam, se ela, por um lado, ela desemprega, por outro, já tem oportunidades aí de 97 milhões de empregos que devem ser criados devido a essa automação. Mas aí é o ponto. Quem vai se beneficiar ou quem vai ocupar esses postos de trabalho? Né? Então essa é a preocupação. Quem vai ocupar esses postos de trabalho? E aí a gente tem os outros dois pontos do relatório da OCDE, que é o envelhecimento da população e a falta das habilidades necessárias para essas novas ocupações. E aí, o que tem que ser feito nesse sentido e quais são, inclusive, as recomendações que são apontadas nesse relatório? A gente tem que ter um esforço conjunto que envolve não só governos, políticas públicas, mas as empresas também vão ter que investir muito em capacitação, né? Porque a empresa vai ter que capacitar não só os recursos que ela já tem, ou mesmo recursos que vão vir do mercado de trabalho. Porque já que há uma falta dessa qualificação, todo mundo vai ter que se envolver, os governos, as empresas, as sociedades, as instituições de educação também vão ter que se adaptar. Por quê? Porque nós temos que ter formas de capacitação para esse público. O público adulto não é igual ao público jovem, que a gente faz a educação, o ensino, a aprendizagem da mesma forma. Ele é diferente. A gente precisa tratá-lo de maneira diferente. Então, esse é um ponto muito importante que vai ter que envolver toda a sociedade. Porque, do contrário, como o relatório também aponta, essas pessoas são empurradas para onde? Para a informalidade, para empregos de menor qualidade. Né? Então, se elas não conseguem essa capacitação, então se elas não têm, às vezes, nem acesso à capacitação ou nem condições de acompanhar essas capacitações, elas são empurradas, infelizmente, para esses empregos de menor qualidade e da informalidade. E aí, quando a gente está falando de capacitação, eu estou falando aqui de maneira geral. A gente não está falando só de cursos de graduação, cursos técnicos, cursos de pós-graduação. Não. A gente tem, muitas vezes, cursos de curta duração ou cursos de aperfeiçoamento para determinadas habilidades. E também esse desenvolvimento é importante para adquirir habilidades específicas. Então, e aqui também fica o ponto, né, para quem está aqui me acompanhando, está aqui com a gente nesse vídeo, né, para que o que a gente pode fazer agora? Né? O que a gente pode fazer agora? A gente tem que acompanhar, né, esse desenvolvimento e principalmente estar sempre disposto a aprender. Acho que esse é o ponto, essa disposição de aprender. E um autor, eu vi recentemente, colocou um ponto muito importante, né? A gente tem que ter
a resiliência, né, e também uma predisposição de desaprender para novamente aprender, porque muitas coisas do que a gente fazia não vão servir nessas habilidades do futuro, né? Os modelos pedagógicos, como eu tinha comentado, vão ter também que atender essa nova demanda, né? Valorizando experiências, porque o público adulto tem experiências que devem ser valorizadas no aprendizado. Ele deve ter um guia nesse percurso de formação, né? E também com facilidade de acesso, facilidade de comunicação. Então são pontos que a gente tem que também se preparar. E nesse contexto é que surgem, né, o outro ponto também, que é o quarto ponto ali que eu tinha comentado, que é a emergência do que a gente chama de formas alternativas de trabalho, né? O que são essas formas alternativas? Hoje, a mais comum, né, que é conhecida como gig economy ou freelance economy, que os autores determinam de maneira diferente, é essa relação de trabalho de empresa e autônomo, né? Então, na verdade, a empresa não cria um vínculo formal, na verdade, o contrato é de acordo com demanda, né? A empresa precisa, contrata, ele faz o trabalho e pronto, né? Só que aí tem a outra questão, normalmente quem é o contratado, que é o trabalhador, se submete às regras dessa empresa, né? E aí eu vou exemplificar para ficar mais fácil, né? É o exemplo dos entregadores de iFood, de Rappi, de Uber Eats, né? É o exemplo do motorista do Uber, né? Nós temos também plataformas como a Get Ninja, que reúne lá um contexto de trabalhadores autônomos. Então, essas novas formas de trabalho, elas vieram, emergiram, né, e vieram para ficar, né, porque também elas suprem, de certa forma, essa necessidade das pessoas que deixaram de ter o seu emprego formal, né? Mas aí o relatório alerta, né, e aí esse é um ponto que é importante a gente falar aqui, para os falsos autônomos, né? Então esse é um termo usado no relatório que é bastante interessante. Quem que é o falso autônomo? É aquela pessoa que no fundo ele tem uma relação quase que trabalhista, uma relação de trabalho quase que normal, né? Mas a empresa contrata ele como autônomo para não ter os custos, né? Ele pode também, ali nesse caso, ter uma remuneração um pouco diferenciada por conta disso, mas eles estão sem nenhum tipo de proteção social, né? E aí um dado importante que engloba aí, na verdade, o que a gente chama, que a gente, nesse relatório aí, nessa pesquisa, chama de trabalhadores fora do padrão, né, que é sem esse vínculo formal. 50% desses trabalhadores são menos propensos a serem sindicalizados, né? Na verdade, quando a gente fala que sim, sindicalizados, são associados e terem uma questão de conjunto para defender os seus direitos. Então, eles já são menos propensos a isso. O outro ponto é que de 40% a 50% da população que está nessa condição são os mais sujeitos a não terem nenhuma ajuda do governo em caso de necessidade, em caso de auxílio-doença, em caso de outras questões de auxílio-doença e outras questões que podem acontecer, né? Então, ele está propenso, de 40% a 50%, dependendo do país, ele está propenso a isso. Então, essa é uma grande preocupação também nesse sentido. E aí, quando a gente fala de formas alternativas, esse é um formato então, de contratação, onde a empresa muda o formato de contratação, na verdade, dessa maneira autônoma, né? Mas as empresas que ainda têm o vínculo formal também estão se transformando, né? A própria transformação digital, que não é só digitalização, importante ficar claro, a transformação digital faz com que a empresa tenha que mudar os processos. E para isso, agora a pandemia acelerou muito, surge a questão então do reforço ao trabalho híbrido, onde o trabalhador vai ter parte do trabalho presencial na empresa, parte em home office, né? As metodologias ágeis, que onde há a questão aí do trabalho por equipes, por projetos, né? Então, são novas também formas de organização do trabalho dentro da empresa. E por fim, também dentro desse contexto, hoje há um estímulo à chamada gestão horizontal, que é a quebra das hierarquias ou a redução das hierarquias.
Porque várias empresas de tecnologia, como Google, Microsoft e outras, tentam, né, utilizar metodologias, e até já associadas às questões das metodologias ágeis, que quebram essas barreiras das hierarquias. Por quê? A gente já tem, né, dados aí que mostram que as hierarquias dificultam, né, a burocracia interna e tudo mais. Então, tudo isso também já cria esse modelo de gestão horizontal. Porém, o que acontece nesse caso, né? E aí, você que está aí assistindo, já faça aquele lembrete, né? Se está gostando aí do vídeo, já dá aí um curtir, né? Um like aí pra gente. Se inscreva no canal para receber as notificações de novos vídeos. Mas aí, voltando aqui ao nosso assunto. E aí, o que você pode fazer nesse sentido, né? O que a empresa está querendo hoje, né? Dos trabalhadores? Um ponto muito importante que as empresas querem é aquele trabalhador chamado autogerido, ou que tem autogestão, que tem a capacidade de gerir o seu próprio tempo, de focar quando for necessário e alcançar os resultados. As empresas então se voltam mais a resultados do que aquele controle de horas trabalhadas. E aí vem o detalhe, não significa que a gente vai trabalhar menos, né? A gente já percebeu isso na pandemia, a gente pode trabalhar até mais. Mas, de qualquer jeito, o trabalhador ou o funcionário vai ter essa capacidade de autogestão, né? O outro ponto é a capacidade de autoaprendizado, né? Como eu disse, a empresa pode e deve investir em capacitações, criar trilhas de capacitação, mas o trabalhador tem que ter essa capacidade de saber e de desenvolver as habilidades que são necessárias ou que ele quer desenvolver também para o futuro, pensando numa progressão de carreira e tudo mais. Então, essa capacidade de autoaprendizado, que é eu escolher o que eu vou aprender e correr atrás desse aprendizado, né, também é importante, que alguns têm aquela questão do aprendizado ao longo da vida, né? Mas tá ligado também a isso, ao autoaprendizado, ao autodesenvolvimento também. E aí, dentro também desse contexto, surge essa questão da criatividade, da inovação que as empresas querem hoje, né? E para isso também, as empresas desejam, né, o mercado deseja, né, pessoas que tenham autonomia, que consigam então, né, ter autonomia para poder a empresa delegar decisões e tudo mais dentro desse contexto. Por quê? Porque você não vai ter mais aquela quantidade de chefes que tinha cuidando ali daquele grupo de funcionários com aquele microgerenciamento, que hora que ele saiu, que hora ele entrou. Não, funcionários que tenham essa capacidade de autonomia, mas de realizar os trabalhos e atingir os resultados. Bom, pessoal, e aí chegando então aí ao fim, na verdade esse assunto tem muita coisa ainda para falar, né? Eu devo fazer também um outro vídeo também com alguns desses assuntos específicos, mas recapitulando aí os pontos que a gente falou aqui, né? Aí vem a primeira preocupação. Muitas ocupações serão automatizadas. Sim, a gente já viu isso, né? Mas muitas outras vão surgir, né? E aí tem aquela questão que eu comentei, se a gente está tendo envelhecimento da população, por outro lado também a gente está criando uma gama de serviços para a população também que está envelhecendo. Serviços na área da saúde que vão atender isso, outros serviços na área de conhecimento, de consultoria, de assessoria, e a tecnologia então nem se fala, né, que é o mercado hoje em franco desenvolvimento, mas então nós temos uma série de áreas e de setores que estão se desenvolvendo e que vão precisar também de trabalhadores que tenham condições e as habilidades para desenvolver isso, né? O outro ponto é o que eu comentei da educação de adultos. A gente tem que ter, sim, uma educação diferenciada para os adultos, né? Especialmente para os menos favorecidos. Isso é um ponto que não tem como os governos e a sociedade fechar os olhos para isso. A gente tem que criar isso, mas que eles sejam acessíveis, que tenham flexibilidade, que tenham formas de capacitação para que esse adulto realmente consiga fazer essa capacitação. E as formas alternativas de trabalho que eu acabei de falar vieram para ficar, né? Mudam as relações de emprego, as relações de trabalho, né? São adaptáveis e flexíveis, como a gente vai ter que ser nesse futuro, né? E por fim, a gente não pode deixar de reforçar esse ponto, é urgente a gente pensar agora
em formas de proteção social para aqueles trabalhadores fora do padrão, né? Que eu comentei lá, que são todos aqueles outros que não têm uma relação formal, porque eles são os que são mais vulneráveis, né? Principalmente em situações como houve agora na pandemia, de instabilidade, onde as empresas não têm como absorver todos esses trabalhadores. Então, pessoal, como recado final que eu quero deixar desse vídeo, pensando no futuro do trabalho, para nós o ponto principal é o desenvolvimento. A gente tem que buscar esse desenvolvimento, né? E sim, as empresas têm sim que criar programas, a sociedade e os governos, mas cabe a cada um também buscar sempre esse aprendizado e esse desenvolvimento de algumas dessas habilidades que eu comentei. Muito obrigado a todos, né? Se você, então, de novo, gostou do vídeo, curta, compartilhe, né? E deixe seu comentário aí pra gente e a gente vai voltar a falar de outros pontos desses assuntos mais pra frente, tá? Até a próxima!